Nós temos que acompanhar o progresso, e aquilo que eu achava, e continuo a achar, é que realmente a saúde mental das pessoas, e todas as pessoas têm preocupações de saúde mental. Nós dizemos não há saúde sem saúde mental, é verdade, claro. Mas também não há saúde mental sem saúde, não é? Certo. É bom que a gente encaixe uma coisa na outra. Só tem a ganhar com a proximidade, com o acesso fácil e tudo mais. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Princípio Ativo. Eu sou a Ana Ramos e este é um podcast sobre o impacto ou a influência da empatia na saúde. Hoje tenho comigo um convidado muito especial, o Dr. António Lochner, que é, antes de mais, um amigo da família, mas também é muitas coisas. É professor, é médico psiquiatra, foi diretor do Hospital Magalhães Lemos durante muito tempo e é uma pessoa muito, muito interessante que com certamente mais papéis para nos apresentar aqui hoje. Portanto, vou falar com ele em muitas perspectivas. Bem-vindo, Dr. Lochner, é um gosto. Obrigado pelo convite, é ótimo estar aqui Mesmo. com a Ana. Tá? É mesmo tê-lo aqui como companheiro nesta aventura e neste projeto que acaba por me dizer tanto, não é? E penso que o Dr. Lochner pode trazer aqui, efetivamente, várias visões sobre a questão da empatia na saúde, tendo em conta os diferentes papéis que foi também, que vai desenvolvendo ao longo da sua vida. Sei também que teve assento em alguns órgãos consultivos, não é? Que pôde influenciar, de certa forma, algumas decisões na área da saúde pública e política, e se calhar gostava de, neste contexto, lhe perguntar que papel é que a empatia tem tido, que ela é considerada, ela influencia as decisões, como é que vê a empatia, qual é o lugar dela nas políticas de saúde? Ora bom, deixe-me só corrigir uns tempos de verbo, eu fui muito mais coisas do que o que sou. E aí é importante, porque esses lugares todos já pertencem ao passado. A única coisa que ainda continua é médico psiquiatra, ainda não me tiraram a carta de condução, e de facto continuo a fazer algumas brincadeiras reflexivas sobre questões que têm a ver com a saúde e tudo mais, políticas de saúde, nomeadamente. Ora bom, todos os órgãos de políticas públicas, definidores de políticas públicas, todos os órgãos governamentais, porque têm como objetivo central dirigir uma comunidade no seu todo, não é? Estão mal se não tiverem a preocupação empática, ou seja, se não tiverem uma preocupação de ir ao encontro daquilo que são as necessidades, os desejos, as vontades da comunidade que servem, o que nem sempre acontece. E nem todas as políticas, como aliás temos tido sobejas oportunidades de constatar, nem todas as políticas e os exercícios de política têm essa preocupação à cabeça, não é? Ou seja, as políticas são muitas vezes definidas mais pelas ideias estratégicas dos vários partidos, enfim, mais que propriamente sobre o impacto que elas têm sobre o bem-estar da comunidade, não é? Evidentemente que a empatia, no sentido que me diz mais, que é realmente a preocupação sobre trabalhar a relação de quem presta e de quem é prestado, nomeadamente na área da saúde, isso é muito relevante, a todos os níveis, multiprofissionais, institucionais, tudo mais, mas também quando a gente aprecia nesta observação que quando se chega a esta idade se tem obrigatoriamente que ter, olhar para trás e olhar para o que se foi partindo, para o que se foi caminhando ao longo dos anos, vemos que nem sempre essas preocupações são as centrais. E não é uma questão até muitas vezes de orientação política estrita, político-partidária, se quisermos, é mais uma questão de onde é que se põe o foco, de facto, não é? E se o foco for no bem-estar, no sentido global, enfim, cada partido, cada organização, cada cidadão terá o seu modo de ver, aquilo que considera mais correto, mas tem naturalmente que ir ajustando àquilo que é o feedback que recebe da comunidade. E, portanto, esta preocupação
sobre a comunidade mais do que sobre quem é o ator das políticas, tem que estar à cabeça. E nem sempre está. Mas onde é que acha que esbarra? Será em questões orçamentais, coisas mais pragmáticas, relacionadas com a gestão e com, sei lá, indicadores? Ou acha que tem a ver com, na sua opinião, claro, com a formação médica, que tem a ver com... Médica e não só, dos profissionais de saúde no geral? Ou terá a ver com características de personalidade? Onde é que mais esbarra? Ora bom, vamos então começar a situar melhor as coisas. Eu, na primeira resposta que lhe dei, pus a questão muito em termos globais. Claro. Não é? Mas percebo que a sua, aliás, acabou por enunciar, o seu desejo era ouvir falar daquilo que é, enfim, a minha praia mais próxima, não é? E, portanto, da área da saúde. É evidente que as questões orçamentais têm peso. Têm também peso questões conceptuais. Naturalmente, a partilha dos setores público-privado, tudo público, tudo privado, meio-meio, o que seja. Isto aí depende das orientações político-partidárias e, naturalmente, cada governo... Eu, enfim, fui, de facto, diretor de Magalhães Lemos, enfim, passando por cima da falta de exatidão do termo. Eu não fui diretor, fui presidente do Conselho de Administração. Ok, exatamente. Pronto, mas de qualquer maneira, passando por cima disso, eu atravessei vários governos, de várias colorações. E, portanto, enfim, pode-se dizer que fui um sobrevivente, porventura, costumo eu dizer, e com bastante pertinência, que não tanto pelas minhas qualidades, mas mais porque o lugar era pouco apetecível. E, portanto, enfim, foram deixando estar, que assim não se incomodaram a escolher outro, que podia ser pior. Essa humildade. Não, é muito verdade, porque foram poucas as pessoas, eu diria quase nenhuma que resistiu tanto tempo. Bom, mas de qualquer maneira, isto porque de facto foi possível definir uma estratégia para aquela casa, e mesmo quando fui presidente do Conselho Nacional durante 10 anos, também tive ocasião de dialogar com alguns ministros e, de facto, foi sempre possível encontrar do lado de lá alguma aquiescência, se quisermos, em relação à preocupação central do interesse de quem está do lado de lá, não é? E, de facto, isto, pronto, abona em favor das pessoas que eram os meus interlocutores e que tinham capacidade e autoridade políticas, mas de facto também denota, se calhar, que quem opta pela causa pública, seja ao nível governamental, seja ao nível dos serviços, tem sempre que ter uma preocupação grande em ter isso bem presente. Se ampliarmos o foco e começarmos a ver mais o detalhe dos cidadãos, das pequenas comunidades, em vez da comunidade global, também começamos a perceber que, por exemplo, quando chegamos ao ponto de encontro da pessoa cidadão com os serviços, parte de um ministério, por exemplo, é na pequena forma de lidar e de organizar os serviços que se dá maior ou menor facilidade de acesso, agradabilidade do contacto, e isto tem que se trabalhar no dia-a-dia, não é? Portanto, é evidente que há normas, há protocolos, vão-se constituindo regras de boas práticas, nomeadamente na área da saúde, e os estabelecimentos que tiveram que fazer os seus processos de acreditação de qualidade com padrões internacionais, como era o caso do Magalhães Lemos, tivemos sempre que ter muito em atenção as regras do atendimento ao balcão, das regras, das boas práticas de funcionamento dos serviços das equipes multidisciplinares, que evidentemente foram uma resposta que a organização dos serviços de saúde encontraram para se ajustar ao cada vez maior grau de especialização. Ou seja, à medida que a ciência foi evoluindo, que a medicina foi evoluindo, vai-se diferenciando cada vez mais. Vão-se criando
a nível da medicina, mas também a nível da psicologia, da enfermagem, enfim, tudo mais, uma série imensa de especializações. Ora bom, isto tem às vezes um efeito perverso, que é alguma fragmentação. Ou seja, à medida que as pessoas se vão especializando, vão se diferenciando, como o nome indica, e ao diferenciarem vão criando algumas, eu não diria barreiras, mas pelo menos alguns fossos de menor comunicação. E se isto é verdade em termos, por exemplo, das grandes organizações, sejam eles hospitais, sejam eles os cuidados primários, e a relação dos cuidados primários com os hospitais também nem sempre é muito fácil, porque há alguma diversidade da abordagem da relação com o doente e da proximidade e do acesso e da prontidão. Não é por acaso que, quando se discutem estas coisas da organização de saúde, se fala muito de urgências. E fala-se de urgências porque é o lado mais visível para a comunidade, não é? Onde é que eu devo ir se precisar muito de repente? Claro. Isto é uma cultura muito mais entranhada do que aquela, o que é que eu posso fazer para evitar ficar doente, não é? Que é algo que seria muito mais interessante fomentar-se. O exemplo mais visto e ouvido e, ao mesmo tempo, mais absurdo é o que se passa com as grávidas. Parece que as grávidas, o único problema da vida delas é o momento em que vão dar à luz. Quando, de facto, e há também um outro momento, enfim, mais amontante, que é quando a gravidez surge. Mas, nos entretantos, as pessoas preocupam-se pouco se têm ou não têm acompanhamento como é devido, se fazem a monitorização com pessoal habilitado e se, fazendo isso, podem ou não garantir alguma datação mais rigorosa do momento do parto, alguma orientação até para se deslocarem para um lugar seguro para terem o parto, etc. Portanto, olhamos muito para o sítio em que as coisas acontecem de repente, e às vezes acontecem nas autoestradas, como se tem visto, não é? E dentro das ambulâncias, o que não era suposto e em que não aconteceria se as coisas fossem devidamente programadas. E, portanto, muitas vezes estes acontecimentos, e tem-se concluído, quando se olha a fundo a explicação de algumas dessas coisas, tem a ver com a menor programação e a menor capacidade de identificação de riscos. Pronto, isto tudo são coisas que levam muitas vezes os serviços a terem que olhar, e eu penso que em termos de políticas públicas isto vai ser necessário, é como é que se consegue alterar esta multiplicação de pontos de contacto do cidadão com o hospital, por forma a que uma pessoa que entra no sistema tenha a garantia que vai pelo trajeto certo, com o ritmo certo, e não deixado ao acaso, ao livre-arbítrio, não é? Certíssimo. Tocou aí em alguns pontos que eu gostaria de iluminar aqui nesta conversa e que têm a ver, por exemplo, nós hoje em dia, se pesquisarmos em qualquer sítio, se lermos um artigo, toda a gente fala em modelos centrados no doente, em que o doente está no centro de tudo. E vamos a ver também essa diversificação, essa especialização pode dificultar o facto do doente estar no centro, não é? Sei lá, tenho várias experiências de andar, passo a expressão, a correr as capelinhas todas e de às vezes até me dizerem isso não é comigo, é com X pessoa, e eu às vezes até pedir para entrarem em contacto e isso não ser propriamente fácil, não é? Outra questão que trouxe e que eu acho que toca também aqui tem a ver com qualquer, acho eu, programa ou qualquer currículo dos cursos na área da saúde falam da importância da interdisciplinaridade, das equipas multidisciplinares, e vai saber isso também não é muito fácil de implementar, não é? Como é que o Dr. Lochner olha para isto? Ou seja, é a formação que está deficitária nesta área, ou não? Até se fala, mas efetivamente dos livros à implementação vai aqui exigir aqui outro tipo de cuidados. Como é que tem olhado para isto? Com algum pesar. Ou seja, a ideia que eu tenho, eu não gosto nada de constatar isso que diz e que é verdade. Por um lado, de facto, a centragem no doente é mais um princípio
enfim, figura em todos os manuais, mas que realmente depois a gente vai olhar para a realidade e isso não acontece. Aliás, se quisermos transpor isso para a teoria da empatia versus simpatia, o problema é onde é que está o foco, não é? Se é no outro, se é em mim. E o que a gente toma consciência é que muitas vezes, e isto não é só na saúde, de facto, mas na saúde é aquilo de que nós estamos a falar, a preocupação muitas vezes é dos serviços e organizam-se e dirigem-se e tudo mais em função daquilo que são os seus interesses específicos. E muitas vezes os fossos que se criam com outros serviços que às vezes vivem no mesmo edifício, no caso dos hospitais, dos grandes hospitais, isto é relativamente frequente, tem a ver com as pessoas muitas vezes tomarem atitudes um bocadinho defensivas, não é? A especialização, e quando eu digo especialização digo intraprofissional, por exemplo, entre os médicos, as diferentes especialidades médicas, mas interprofissional, entre as diferentes profissões da saúde, é disto um exemplo. Ou seja, o que é que acontece hoje em dia com a formação pré-graduada dos profissionais de saúde? E hoje isto é absolutamente verdade. Praticamente todas as profissões têm na sua organização dos cursos modelos monoprofissionais. Ou seja, não precisaria de recuar 50 anos, enfim, um pouco mais que leve destas coisas, para me lembrar da altura em que quem fazia o ensino da enfermagem eram os médicos. Quem fazia o ensino dos técnicos de serviços sociais ou da psicologia era também um número significativo de médicos. Hoje em dia não. São todos bacteriologicamente puros. Isto, aliás, a começar pela medicina. Eu, quando fiz o curso, tinha 39 cadeiras. Das 39 cadeiras, só uma era dada por um não médico. Portanto, 38 era tudo médicos. Ou seja, os médicos tinham a sapiência global para a formação de um produto de saída da fábrica. Hoje em dia não é assim. Há realmente uma participação multiprofissional até na formação, não só dos médicos como outros, mas houve uma tendência natural das várias profissões de irem aproveitando essa organização da formação como manifestação da sua própria independência, não é? É não subjugação a outros poderes e saberes. E isto ainda se nota, embora hoje em dia as coisas estejam razoavelmente equilibradas do ponto de vista, por exemplo, do nível académico que as profissões têm. Posso lhe dizer que em 71, ainda antes do 25 de Abril, quando saiu o primeiro diploma assim mais organizado, mais virado para aquela organização dos serviços de saúde, definia duas carreiras ditas superiores, que era medicina e farmácia. Tudo o resto eram carreiras médias. Enfermagem, serviço social, psicologia também, quer dizer, tudo. A terapia ocupacional, tudo mais. Hoje em dia já são todos equiparados, enfim, a cursos superiores, e isto, pelo menos, teve uma vantagem que foi acabar com alguma decalagem cultural também, que resultava destas diferenciações. O que é que depois acontece? Acontece que as pessoas, em muitos sítios, depois de entrarem na vida prática, não cultivam essa comunicação interprofissional. Não é? Há mais comunicação intraprofissional, interdisciplinar, por exemplo, entre as várias especialidades médicas, reuniões de serviço, em que participam médicos, as consultas de grupo e tudo mais. Há menos comunicação interprofissional. Isto cria problemas, até no dia-a-dia, não é? Porque depois, o centrar no doente, por exemplo, uma das questões que seria muito importante para se verificar na prática a centragem no doente era, por exemplo, a existência de um processo clínico que fosse único, independentemente do sítio onde eu recorresse em qualquer momento, ele estaria sempre disponível e acessível. Eu hoje posso ter um cartão do SNS, posso ter um cartão de cada um dos grupos privados e nenhum comunica com nenhum, exceto numa coisa, não por acaso, na prescrição. Ok. É?
a prescrição de medicamentos é partilhada, quer pelos públicos, quer pelos privados, quer até pelos individuais. Eu, em minha casa, prescrevo perfeitamente. O que não deixa de ser interessante. E se calhar não por acaso, não é? Portanto, e isto é mau porque a vantagem do centrar no doente era garantir que a pessoa, quando chega a um ponto de contacto, esteja aqui na terra onde vive, ou esteja de férias no Algarve, sabe que quem vai atendê-lo tem acesso a toda a sua informação. O que é absolutamente relevante para uma tomada de decisão correta, não é? Porque se eu ignoro, por razões as mais diversas, uma parte importante do processo de um indivíduo que chega inconsciente a um serviço de urgência, eu estou a ignorar coisas muito sérias e a pôr em risco. Claro. Quando a gente ouve dizer, não foi por causa do atraso da ambulância que morreu fulano. Eu não digo que foi. Agora, levado ao extremo, então não era preciso haver ambulâncias, quer dizer, porque nada depende do atraso da ambulância. Pode depender, não é? Claro. E às vezes, assim por circunstâncias da pessoa, a via verde coronária, a via verde do AVC, são disso prova. Conseguiram efetivamente melhorar e muito a sobrevivência nas situações. Porquê? Porque têm um trajeto já pré-definido e as coisas cumprindo o protocolo. A partir do momento em que a pessoa é apanhada na sua casa, a viatura médica tem capacidade de se manter de imediato em contacto com o serviço para onde vai dirigir-se e as pessoas, ainda antes do doente chegar, já estão a ter informação. Portanto, isto tudo é realmente um exemplo da vantagem que há da centragem através do processo clínico eletrónico, que infelizmente é uma coisa que ainda estamos longe de ter e que seria um passo muito importante na melhoria dos nossos serviços de saúde. Mas a dar passos, não é? Agora, isso traz também desafios, não sei se concorda, ao nível da relação, não é? Claro. Ou seja, tudo o que foram consultas, teleconsultas, por exemplo, na altura do Covid, e que foi essencial, muitíssimo importante, também nos traz, com essa generalização, traz-nos algumas... traz-nos pelo menos a necessidade de refletir, acho eu, não é? Claro. Eu cheguei a ter, isto antes do Covid, cheguei a ter situações, não é? Em que eu não tinha, por exemplo, um médico de referência. E estamos a falar que com um cancro de mama, uma doença crónica, eu não tinha um médico de referência. O médico que estava naquele dia era o médico que me atenderia. E isso... Ou seja, eu não podia dizer que eu tinha uma relação terapêutica com nenhum deles. Na minha experiência de doente, a relação terapêutica é importante, não é? Onde é que ela tem ficado? Como é que tem visto? Até como professor, acha que é dado o devido peso, a devida importância à questão da relação terapêutica, ou ela acaba por sucumbir um bocadinho perante algumas competências mais técnicas, alguns conhecimentos mais técnicos também? Eu sou, mas provavelmente por algum conservadorismo próprio da idade, um pouco crítico do abuso das teleconsultas. Ou seja, eu acho que não há nada que chegue, como aliás das telereuniões, das reuniões de Zoom e não sei o quê, a mim fazem-me alguma espécie. Eu acho que era importante para essas coisas funcionarem bem, que de vez em quando se tivessem reuniões olhos nos olhos, não é? E as pessoas, exatamente, a sentir o mesmo cheiro à volta. Mas reconheço que isso não é exatamente o mesmo que dizer é importante haver acesso à informação. O que eu tenho que garantir o acesso à informação é nas situações de grande necessidade de prontidão. Certo. Eu não posso estar à espera de obter uma chamada para falar com alguém que está longe, porque de facto alguém não pode estar permanentemente ao pé, não é? O médico assistente ou o enfermeiro de família, ou o que quer que seja. As pessoas têm que ter uma possibilidade de garantir que, independentemente de não andarem sempre com a sua equipe de família atrás, toda a informação que é relevante é acessível. E depois dessa informação faz parte o saber-se, para quem atende no momento de contacto, que é muito importante o mais rapidamente possível referenciar para a equipe de origem. E pronto, e isto, se for bem trabalhado, funciona. Agora, quando a gente ouve pessoas queixarem-se porque têm que atravessar a ponte sobre o Tejo na ambulância e demora muito tempo,
e se esquecem que entre Bragança e Mogador vão uns tantos quilómetros e que demoram se calhar um bocadinho mais tempo, com maiores riscos de acontecer alguma coisa, não estão a pensar bem, não é? Porque as coisas não são comparáveis. E, portanto, eu creio que é importante nós termos este acesso, e a tecnologia dá-nos isso, não é? Quando a gente pode aceder às imagens de uma ressonância, de um TAC, que a pessoa fez 2 ou 3 meses antes, ou isso, ou pelo menos ao relatório, eu tenho vantagens do que era necessário. Da próxima vez traga-me o relatório que tem lá em casa, não é? Porque as pessoas não andam sempre com o dossiê. E depois, esta coisa da separação dos ficheiros e dos processos clínicos é dramático. Quer dizer, nós andamos todos, por muito que custa a quem governa cada um dos setores, seja ele o público, seja ele os privados, os vários privados, isto não é um trabalho como deve ser, não é? Nós devemos garantir, antes de mais, no interesse dos doentes, que são o centro do sistema, que toda esta informação, não é? E não víssemos isso como um fator de concorrência, sim, não é? Eu tenho imagens mais bonitas, o meu processo é mais bonito, a empresa não sei o quê faz melhor software ou não sei o que mais. Isto não interessa, o que interessa é que no momento certo em que é necessário eu tenho acesso à informação e não outras picardias que às vezes se ouvem, discussões quase, enfim, irritantes, porque as pessoas sabem que estão a desviar o assunto, mas gostam de entreter a conversa com isso. Não é? Há dias eu ouvi uma conversa sobre a inteligência artificial e como é que isso pode vir a interferir nos nossos dias, e parte dessa conversa era sobre o impacto na saúde. E eu lembro-me de pensar, efetivamente, hoje em dia, temos muitas ferramentas ao nosso alcance, não é? Não estou a dizer que substituem as pessoas, aliás, eu não concordo nada com isso, mas que nos podem dar respostas bastante certeiras do ponto de vista científico, não é? Ou seja, no limite, se a competência de um médico, de um enfermeiro, de um terapeuta fosse só técnica e científica, a inteligência artificial é meio ameaçadora, porque traz quase uma substituição desse conhecimento. Mas nunca vai trazer a relação, não é? De que forma é que a relação terapêutica e estas exigências do ponto de vista empático podem vir a ser um desafio para as novas gerações de médicos e de outros profissionais, repito? Será que vai ser ainda mais assunto da ordem do dia ou que ainda vamos continuar na ilusão que não é? Que competências técnicas e científicas nos chegam para sermos bons médicos, bons enfermeiros, bons terapeutas? Bom, eu penso que ainda a discussão sobre a inteligência artificial ainda vai no adro, não é? Com certeza. E, portanto, ainda temos todos, e principalmente quem não é especializado na área, como é o meu caso, a ideia de que há muito ainda nebuloso. O que é que, de facto, a inteligência artificial pode vir a trazer de benéfico e o que é que pode não vir a trazer. Ou seja, o aspecto da relação, é evidente que isto pode ser tudo, chegar a níveis tão sofisticados que até o problema da relação pode parecer resolvido. Estou-me a lembrar, por exemplo, das imagens holográficas e daquilo que são, por exemplo, entrevistas que já vai havendo, até com, são conhecidas algumas, com cantores, estrelas rock e não sei o quê, que já faleceram e que depois, em imagem holográfica, fazem entrevistas. E isto pode ser transposto, não será muito complicado imaginar que seja possível, para a área dos serviços de saúde. Mas há uma coisa que ela nunca trará, que é de facto a experiência, já não digo o aperto de mão, porque isso, e o sentir a mão, e o sentir se está quente, não está. Aquilo que pode parecer um anacronismo hoje em dia, o palpar quando se tem métodos de imagem, o auscultar quando há tecnologias que permitem obter isso, não é a mesma coisa, não é? E aquilo que dá a mais o contacto direto é o que eu poderia chamar a consolidação da confiança. E a palavra-chave nisto da saúde é a mesma confiança. Certíssimo. Não é só na saúde, como é óbvio, não é?
ter confiança ou não ter confiança naqueles a quem nós estamos entregues, a cujas decisões nós estamos a depender, isto é muito sentido, nomeadamente nas pessoas que têm ocasião e, enfim, necessidade de recorrer com frequência a serviços. Confiar ou não confiar faz a diferença. E isso é que eu tenho, se calhar, muito mais facilidade em criar mecanismos de confiança em alguém que é uma pessoa como eu, do que uma máquina, por muito que, para me pagar o dinheiro que eu levanto, tanto me faz que seja o caixa do banco, ou como seja a maquineta que me vomita as notas, não é? Pronto, isso é indiferente, as notas, até prova em contrário, têm igual valor. Mas para estas coisas, e para ouvir uma opinião, e principalmente para me ajudar a pensar, não é? Sobre as várias alternativas que eu tenho, as várias opções que eu tenho em relação ao destino que devo dar à minha vida e à minha saúde, isso é muito diferente. Por mais... há uma coisa que eu acho que nós temos que perder ilusões, nós, pessoas. A inteligência artificial terá sempre muito mais capacidade operacional de análise de dados e de verter uma síntese daquilo que uns milhões de dados que eles podem apreciar num espaço de poucos minutos, muito mais do que qualquer pessoa, por mais experiência que tenha, não é? Não é o radiologista que tenha visto 100.000 ressonâncias, imagiologista, para sermos mais rigorosos, que pode competir com uma máquina destas que pode ver milhões de imagens do género em múltiplos países com diferentes graus de diferenciação, em diferentes estadios de evolução de doenças, etc. Portanto, isto não é, e ainda por cima com uma rapidez absolutamente inalcançável. Portanto, são coisas que não podemos nunca... Agora, há coisas a que nós temos que melhorar, e aí entra a outra parte da questão. O que é que eu posso fazer para dar às pessoas profissionais cada vez mais competências para serem uma mais-valia relativamente ao enriquecimento da informação. Porque se eu ganho deste lado, porque tenho informação que não preciso ir para os livros procurar, porque ela dá-me, mal eu saiba pôr a equação, pôr o algoritmo, eu tenho a resposta, mas eu depois tenho que saber o que é que eu posso acrescentar a isto para realmente ganhar alguma coisa com o assunto. Porque senão é como diz, não precisávamos de pessoas para nada. Um dia destes até não era difícil chegarmos à conclusão que nem sequer para ter criancinhas, não é? É isso. Há um filme que há uns anos atrás era, quer dizer, uma utopia, talvez. Utopia não, porque acho que a utopia tem um significado meio positivo que não dava, não é? Que era uma pessoa que se apaixonava por uma aplicação, não é? E que hoje em dia não é ficção científica, pois. não é? Não é ficção científica. Mas bem, nessa mesma conversa ouvi também algo que me fez pensar e que depois também confirmei num livro, que foi que há uns tempos atrás, não sei precisar há quantos anos, os médicos mais simpáticos ou mais empáticos eram tidos como os menos competentes. Ou seja, dizia-se qualquer coisa como é tão simpático é porque não sabe do que está a falar. E hoje em dia lê-se, pelo contrário, que a relação tem impacto até na percepção de competência, ou seja, uma pessoa que tenha o domínio científico e técnico e tecnológico, mas que também, a par disso, traga a sua dimensão humana para cima da mesa, que esteja presente, etc., é um médico bastante valorizado e lá está, faz parte das suas competências. Sentiu isso ao longo do tempo, ou isto é... Pronto, é só uma opinião de outra pessoa qualquer e não tem tanto sentido? Às vezes há, mas eu penso que é uma opinião que não tem só a ver com os médicos, e nem terá necessariamente a ver com os médicos. As pessoas fazem têm os seus estereótipos que se aplicam a quem vende, como a quem fornece serviços de outra natureza qualquer, e em que o ser simpático não corresponde proporcionalmente sempre a uma competência, mas também não a uma incompetência, ou seja, não vamos de forma nenhuma estar a transformar isto os simpáticos são incompetentes. Sim.
competentes são os antipáticos. E aí todo mundo iria ser, eu ia dizer, antipático, mas não é verdade, porque se calhar, se isso desse mais resultado, as pessoas mudavam. Isto não é verdade, felizmente. Agora, o que é importante é as pessoas perceberem que uma coisa e outra não são antagónicas, não é? Ser competente não implica que a pessoa tenha que mostrar uma carranca para mostrar que é um tipo muito sério. Muito conceituado. Não é assim que as coisas vão funcionar. As pessoas têm que perceber, e nomeadamente na formação dos profissionais, todos eles, mas os profissionais de saúde e especificamente os médicos, é preciso dar consciência às pessoas que estamos fundamentalmente a trabalhar numa área em que o mais importante são as pessoas, não é? O doente no centro. E, portanto, eu tenho que ter uma interface, usando um termo quase tecnológico, uma interface que me facilite o contacto, que dê à pessoa confiança naquilo que eu estou a dizer e me dê a mim capacidade de mais facilmente perceber o que está do lado de lá, não é? Ou seja, a história da empatia joga aqui exatamente porquê? Porque ser empático é também ter capacidade de sentir o que está do outro lado, não é? Sentir com os meus órgãos de sentir, não é? Claro. Embora, pronto, no caso das doenças mais graves, mas também das doenças da criancinha que ainda não fala, tudo mais, nós temos que ser capazes de entender que para usar a nossa competência com rigor e com o máximo de efetividade, nós temos de ser capazes de entrar fundo naquilo que é o sentimento do outro. Fale ele, ou esteja em coma, ou esteja, ou fale uma língua que eu não domino, não é? Portanto, nós temos que ter essa, e formar médicos será cada vez mais também isto. Quanto mais eu souber, mais tenho necessidade de melhorar para ter alguma coisa a mais de vantagem em relação às ditas máquinas. Exatamente. Concordo. Também vejo um pouco as coisas assim. Outra coisa, e se calhar para terminar, que eu sinto que o Dr. Lochner podia fazer vários episódios, outra coisa interessante que li, não é? De todas as coisas que se leem sobre empatia, os autores são mais ou menos unânimes a dizer que pode haver 3 dimensões de empatia, não é? Uma empatia mais cognitiva, que é eu compreender racionalmente, eu conseguir pensar sobre o que o outro pode estar a sentir ou a passar. Uma dimensão mais emocional, não é? De eu conseguir perceber que emoções é que estão do outro lado, o que é que a pessoa está a sentir, perceber também como é que isso me deixa sentir a mim. E uma dimensão mais comportamental, de como é que eu passo isso para a ação em algo que possa ser win-win, não é? Vantajoso para as duas partes. Ou para mais partes, não é? Trazendo aqui a família, outros profissionais, etc. E esse estudo dizia que ao longo da formação médica, eu não sei exatamente em que país é que é, mas eu acredito que seja Estados Unidos da América, este estudo, acredito. Não sei. Que dizia o quê? Que até ao 3º ano da formação, os estudantes, neste caso de medicina, tinham níveis elevados dos 3 níveis de empatia. A partir do 3º ano, que mantinham níveis elevados de empatia cognitiva, ou seja, conseguiam pensar sobre o que se estaria a passar do outro lado, mas os níveis de empatia emocional e comportamental estavam pelas ruas da amargura. E eu fiquei a pensar, porquê é que isto acontecerá? Sendo que eu não sou médica, não fiz formação em medicina, primeiro, será que isto faz algum sentido? E identificou isso enquanto professor? Foi professor de psiquiatria? Sim. Como é que olhou para, como é que viu isto? O que é que acontece? O curso de medicina está organizado em praticamente todas as escolas. Cá em Portugal eram praticamente todas, menos no Minho. Hoje em dia, não sei se as diferenças já são tão grandes. Era assim: estrutura, função, clínica. Anatomia, depois a parte daquelas coisas mais básicas, física, fisiologia, física médica, a química médica e tudo mais, a biologia no sentido mais analítico do problema, e depois era a parte da função de facto, e depois chegávamos à clínica. Quando eu fiz o curso, eu tinha psicologia no 3º ano. E era a psicologia
ponto, era uma cadeira semestral. E depois tinha psiquiatria, no 5º ano, outra cadeira semestral. Quando eu, depois, enfim, comecei a minha atividade docente ali no Instituto de Ciências Biomédicas, e nessa altura já era assim, um bocadinho em todas as faculdades do país, havia, pode-se dizer, psicologia em todos os anos. Ou seja, desde a psicologia básica à psicologia médica, que era um início dessa chamada de atenção para a importância da relação médico-doente, Da comunicação, tudo mais. provavelmente. Exatamente. Os 3 primeiros anos esgotavam essa parte. E depois íamos para a clínica. E as clínicas eram muito mais cadeiras e muito mais, digamos assim, diversificadas nos seus focos, não é? A cardiologia, a pneumologia, enfim, e nas cirurgias, a cirurgia torácica não era uma cadeira, mas de qualquer maneira havia muito mais discriminação à cirurgia digestiva, à cirurgia urinária e tudo mais, e isto levava a que as pessoas começassem cada vez mais a aperfeiçoar o seu conhecimento nestas áreas muito diferenciadas e a deixar para segundo plano as outras áreas. Quando começaram a introduzir no último ano do curso, na parte académica, uma cadeira de saúde mental, isto foi realmente, apesar de tudo, um ganho. Porquê? Porque permitiu que as pessoas, apesar de se calhar nem toda a gente estar muito em processo à cadeira, mas enfim, isso é outra conversa, as pessoas começavam a saber que não era só nos primeiros anos que aquilo valia. E portanto, quando me diz isso, eu acho plausível. Porque, se calhar, tem a ver com a organização do conhecimento, não é? Da formação dos profissionais médicos, que também não será muito diferente dos outros profissionais. Tirando, porventura, a psicologia, naturalmente, que tem outra lógica, embora também, se calhar, se possa identificar algo... Também tem. Também se possa identificar alguma sucessão da condição. É porque isto não é fácil, sabe? A especialização foi uma coisa formidável. E a saúde e estas nossas áreas evoluíram imenso no último século, não é? Isto foi absolutamente inconcebível, era impossível naquela altura, nem o Júlio Verne conseguiu imaginar que as coisas iam ter a evolução que tiveram. Do ponto de vista lá dos foguetões, isso ainda vá, mas do ponto de vista deste conhecimento, não. E isto acarretou realmente uma necessidade e uma inevitável especialização do pensamento profissional, que leva depois a que as pessoas acabem por ter um pouco essa ideia de que, para saberem mais de cada vez menos coisas, perdem visão panorâmica, visão de conjunto. E a chatice toda, para quem trabalha na área em que eu trabalhei, é essa. É que nós somos muito mais calhados para a visão de conjunto. Olhar para a pessoa no seu todo, para a pessoa no seu setting familiar, na pessoa no seu setting profissional, claro. etc. Os outros estão muito preocupados. Não digo que não seja importante que estejam, mas é verdade, e aí eu costumo dizer aos meus colegas, mas com a máxima sinceridade, a culpa é nossa. Porque nós nunca conseguimos, de facto, demonstrar a importância que esta perspectiva tem sobre as coisas, sobre as pessoas. E, portanto, falhámos, continuamos a falhar. Quer dizer, como é que a gente vai conseguir? Será a inteligência artificial que vem libertar as pessoas dessa parte monstruosa de conhecimento altamente especializado e dar espaço para que as pessoas vejam as coisas com visão de helicóptero? E com mais tempo, com mais presença. Exatamente. Poderá ser, era ótimo que fosse. Uma característica que eu reconheço no Dr. Lochner, que, como eu dizia no início, é um amigo, não é? É um amigo herdado, mas muito bem herdado, não é? Que era amigo do meu pai e ficou amigo da família. E uma das características que eu lhe reconheço é ser um sonhador praticante, pragmático, não é? Porque eu sei que, dizia há pouco que já foi muito mais coisas do que o que é, nós vamos sendo, portanto ainda vai sendo todas essas coisas. E eu sei que há sonhos e projetos. Se calhar terminava aqui, não é? E também antecipando que acho que era um sonho partilhado com o nosso Joaquim Ramos, mas agora armando-nos em Martin Luther King, qual é o sonho? Para o futuro, qual é o sonho
humanização da saúde, se quiser? Não é fácil. Isto porquê? Porque eu tinha e tenho alguns sonhos que se calhar nunca foram muito bem compreendidos. E um deles teve a ver até com o Magalhães Ramos. Eu sempre fui um defensor de que o Magalhães Ramos, como entidade isolada, separada de tudo o resto, não tinha sentido. E sempre achei que a sobrevivência daquele hospital, daquele conjunto de profissionais e de pessoas que lá recorrem, teria melhor futuro se pudesse ser visto numa ótica global. Como se costumava dizer antes, tradicionalmente, nem os doentes mentais tinham direito a uma assistência da doença física digna desse nome e vice-versa. Também os com doença física, ninguém ligava muito aos outros aspectos da saúde, nomeadamente psicológica. E porquê é que eu digo que nem sempre sou bem compreendido? É porque, de facto, acabou por se processar, por se verificar, infelizmente, já depois de eu ter saído, essa tal integração no Centro Hospitalar do Porto e depois na ULS Santo António, e não está a correr bem. E não está a correr bem, penso, porque algumas das dificuldades que havia e que garantiram que o hospital se mantivesse separado tantos anos, continuavam a existir, vivas, não é? E se calhar é importante saber porque é que elas existiam e porque é que elas continuam a existir. E porque é que a gente não consegue tirar dessa integração todos os benefícios que seria bom que ela tivesse, não é? Pronto. E isto tem a ver também com a história da formação dos médicos, porque as aulas de psiquiatria, quer nas biomédicas, quer na Faculdade de Medicina lá de São João, no caso de São João, onde eu fiz o curso, eram no Conde Ferreira. E no caso das biomédicas era no Magalhães Ramos, portanto, o conhecimento também era separado. E, evidentemente, que isto também tem a ver lá com a especialização, e desculpe eu agora ando um bocadinho para trás. O que é que havia de separados antigamente da organização dos serviços? Eram os hospitais gerais, onde se tratava de tudo, e depois os psiquiátricos, os sanatórios para a tuberculose, as leprosarias, as maternidades e os pediátricos. Portanto, era tudo que era facilmente diferenciável. E porque se achava que cada macaco no seu galho, entre aspas, passa a expressão. E, de facto, foi mau, porque nos habituou a uma ideia de que estas coisas são para ser vistas cada qual no seu. Quando, afinal, qualquer doente com uma doença, seja oncológica, seja de outra natureza qualquer, que tenha a ideia de que é uma doença grave, faz reações emocionais, não é? E mal se o hospital que presta cuidados na área da doença física não está atento a este lado, não é? Como também se um doente que tem uma doença grave do ponto de vista psiquiátrico, se tem uma insuficiência aórtica ou se tem um problema qualquer cardíaco ou pulmonar, mal se não for devidamente tratado. Portanto, porquê tratar as coisas separadamente? Claro. Antigamente era por uma razão que era fácil perceber. Não havia grandes tratamentos. E as pessoas, nomeadamente no caso da psiquiatria, por uma razão, no caso dos sanatórios, por outro, nos sanatórios pegavam a doença aos outros. No caso da psiquiatria, porque eram violentos, porque não sei o quê, e tinham que estar fechados para não fugirem. E então, havia que os pôr em sítios com chaves, com paredes, com muros e às vezes com grades. E estas coisas já não são de hoje, não é? Quer dizer, a partir dos anos 50 do século passado, isto mudou completamente. E não é por acaso que a partir dos anos 50 do século passado aparecem o Serviço de Psiquiatria do Hospital Santa Maria, o Serviço de Psiquiatria do Hospital São João e os outros serviços de psiquiatria que depois vieram a ser o ZUC, em Coimbra. Portanto, metidos no Hospital Geral, não é? E demonstrando exatamente que era para tratar tudo junto. Só que depois mantiveram-se algumas estruturas muito pesadas, que podem ter até virtualidades, e ninguém tem dúvidas, quem conhece que o Magalhães Ramos tem umas condições arquitetónicas e físicas interessantes,
quer espaciais, porque tem espaços verdes, porque tem muito vidro, porque tem enfermarias que não, ou serviços, nem são enfermarias, serviços de 20 e poucas camas, o que para a dimensão, e enfermarias que não, há individuais, há de 2 camas, há de 4 camas, mas estas coisas são muito mais amenas, não é, do que nos antigos, e quem olha para o Magalhães Ramos e para os hospitais psiquiátricos da primeira metade do século, a diferença é muito grande. E, portanto, nós temos que acompanhar o progresso, e aquilo que eu achava, e continuo a achar, diga-se de passagem, sou suficientemente teimoso para ainda não estar convencido que estava enganado, é que realmente a saúde mental das pessoas, e todas as pessoas têm preocupações de saúde mental. Nós dizemos não há saúde sem saúde mental, é verdade, mas também não há saúde mental sem saúde, não é? Certo. É bom que a gente encaixe uma coisa na outra. Só têm a ganhar com a proximidade, com o acesso fácil e tudo mais. E, portanto, eu continuo a achar que isto, a seu tempo, depois das pessoas caírem nelas e perceberem que levaram um abanão, e é verdade que abanaram, até, se calhar, eu disse que foi depois de eu ter saído, e pode até haver quem pense que eu fiz a malandrice de pôr isto a acontecer depois de sair, para não acontecer, não ter consequências. Não é verdade. Não é verdade. Eu acho que esta vantagem vai cair e vai ter repercussões na forma como as pessoas são tratadas, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista mental. Acho que é um progresso grande a integração, não só os cuidados primários e os cuidados hospitalares, porque esta disputa que às vezes se vê das ULS, sim ou não, evidentemente que sim. Quer dizer, a ULS é a única organização de saúde, e não é só em Portugal, que pode olhar para a pessoa nos seus vários âmbitos, sim. Não é? Agora, que a pessoa tem que ter um elo, alguém a quem recorra, independentemente da doença que tem, claro. Para isso existem os médicos de cuidados de proximidade. Exato. Eu sempre me insurgi com os meus colegas de cuidados primários, infelizmente também não era o único, porque é que se chamam de chamar primários e não se chamam de proximidade? É também o P e tudo. Portanto, nem tinham que mudar as iniciais. Porque o que os distingue, de facto, é que estão mais próximos das pessoas. Não são primários e os outros sofisticados, não. São de proximidade. E são esses que têm que ser a porta de entrada no sistema, e não o serviço de urgência, que é o que a gente sabe que as pessoas se habituam a considerar. Dr. Lósner, obrigadíssimo. É uma... Desculpa lá. Como assim? Eu agradeço mesmo muito. É um privilégio tê-lo aqui. A boa notícia é que nos havemos de encontrar noutros espaços e ter muito mais conversas. Pois, há bocadinho estava a falar, dava para vários episódios. Eu diria, se quiser, pode haver várias temporadas. Pode haver várias temporadas, é isso mesmo. Que assim seja. Obrigadíssimo mesmo, Okay. grande obrigada. Sim, senhora. Obrigado. A todos vocês, espero que esta conversa tenha trazido nova informação, novos insights, novas reflexões. Se vos fez sentido, partilhem, e até ao próximo episódio do Princípio Ativo.